Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 25 de fevereiro de 2021. Então, olhando um pouco ainda, a questão da precipitação acumulada, nós vemos que dia 23 a gente teve realmente um enfraquecimento bem definido aqui da zona de convergência do Atlântico Sul. Alguns pontos aqui da região sudeste e parte aqui do centro-oeste tiveram alguns acumulados mais significativos, principalmente aqui entre o norte do Rio de Janeiro e o sul aqui do Espírito Santo. Também aconteceu um pouco de chuva aqui na região mais a leste de Minas Gerais, mas assim, na maior parte aqui da região do quadrilátero dos reservatórios tivemos algumas chuvas pontuais, mas nada tão significativo, A maior parte das chuvas mesmo, no dia 23, elas se concentraram mais aqui ao norte, pegando bem o Pará, o estado do Maranhão e aqui parte do Piauí, como também aqui o centro-norte do Tocantins. Essa região aqui é interessante porque você tem aqui essa chuva ocorrendo bem próximo, tanto a Tucuruí como a Belo Monte, aí perto da bacia do rio Xingu. E olhando os três últimos dias, o dia 23, o dia 22 e o dia 21, o acumulado aqui de chuvas, nós vemos claramente que elas se mantiveram aqui ainda com a formação predominante das ACAS, mas também não trouxeram acumulados tão fortes ou tão significativos para esses 3 dias. E a gente vê também claramente que o grosso, a maior parte dessa precipitação está se mantendo aqui realmente um pouco mais na região do extremo norte do Brasil, atingindo também aqui parte do Acre, O rio Acre ele está ali com uma vazão muito alta, com seu nível muito alto. Região centro-sul apresentando tempo bem seco. Claro que em alguns momentos você tem uma chuva acontecendo localizada em alguns pontos, mas na maior parte da região centro-sul a gente teve aí pouca chuva nesses últimos 3 dias. E também aqui nessa região mais entre a Bahia e o Rio Grande do Norte também pouca chuva acontecendo nos últimos 3 dias. Então essa é a tendência também, de se manter esse período mais seco aqui nessa região mais próxima à costa leste do Nordeste. Olhando bem agora a previsão do modelo do INMET, o Cosmo, a gente vê primeiro, vamos analisar essa figura da direita. A gente vê aqui ainda a manutenção daquele sistema de alta pressão em médios níveis, e ele está mantendo aqui o tempo bem seco, que vai desde o norte do Nordeste aqui, ele adentra o continente e vai aqui até o sudeste do país, pegando bem boa parte de Minas Gerais e também aqui parte do leste de São Paulo. A gente vê claramente toda essa faixa mais próximo da costa leste do Brasil, aqui com o tempo bem seco e bem definido ao longo dos próximos 7 dias. Então, com esse posicionamento desse sistema de alta pressão, as chuvas elas tendem a ficar mais localizadas aqui na região centro-sul. E é o que o modelo Cosmo mostra, A frente ela não consegue avançar, mantém a chuva aqui localizada mais na região centro-sul do país, principalmente aqui na próxima costa da região sul aqui e do estado de São Paulo. Também a gente vê a Zecita ainda interagindo aqui com as chuvas na região norte, e a gente vê toda essa dinâmica aqui de um sistema de baixa pressão, pegando bem as bacias do rio Xingu e do rio Tocantins-Araguaia. Claro que em alguns momentos essa chuva ela consegue avançar e chegar aqui até o sul do Ceará, por exemplo, e um pouco aqui avança na região do Mato Piba, pegando também parte aqui do oeste da Bahia. Mas aquele avanço de frente que era esperado, se não tivesse sistema de alta pressão para a formação de umas ACAS agora no começo do mês aí de março, ele está sendo impedido devido à formação desse sistema de alta pressão. O que pode ocorrer
que depois, né, lá já próximo ao fim da primeira quinzena de março, a gente tem uma reversão desses fatores. Mas como ainda está um pouco longe, ainda fica. O modelo mostra um sinal ou outro, mas nada tão significativo a ponto da gente afirmar. Então, ao longo dos próximos dias, eu acredito que a gente vai percebendo isso gradativamente, essa mudança nesse escoamento. Já já a gente fala um pouco do modelo GFS. Observando agora o campo de pressão aqui do modelo GFS, a gente vê claramente aqui a alta pressão ainda estabelecida, atuando um pouco aqui na região sul. Ao longo dos próximos dias ela fica, mas lá para o dia 6, 7 ela começa a perder força, entra no sistema de baixa pressão. Vários sistemas de baixa pressão vão entrando e vão empurrando essa alta aqui mais próxima à África. Então, no final do horizonte, provavelmente, o que é que vai ocorrer? Você vai ter a liberação da atmosfera nessa região aqui e deve voltar a chover também, por exemplo, na região sul, devido ao avanço de alguma frente. Olhando a altura geopotencial, nós não vemos claramente, né, a formação de nenhum geopotencial aqui bem fechado e bem forte, acima de 590 ou 5.900 e outros modelos, que possam exemplificar, por exemplo, a atuação de um bloqueio atmosférico na região central do país. O que nós vemos claramente é essa atmosfera mais livre. Claro que em alguns momentos a gente tem aqui uma alta pressão atuando aqui na costa do sudeste, que é essa alta pressão que a gente vai ter agora no começo do mês, que ela deve manter aí as chuvas mais localizadas na região centro-sul do país e toda essa faixa aqui, desde o norte e nordeste até a costa aqui da região de São Paulo, toda essa faixa aqui deve apresentar um tempo mais seco ao longo dos próximos 7 dias. Observando agora que o modelo GFS ele está vendo, ó, lá para o dia 13 a gente tem a atuação dessa alta, à frente ela tenta avançar, não consegue, localiza chuvas mais na região centro-sul do país, mas a alta permanece aqui, ó. Aí começa a avançar uma outra frente e as chuvas começam a retornar aqui para o norte de Minas Gerais. Ou seja, essa primeira semana de agosto a gente deve ter uma manutenção de tempo seco chegando aqui até a região de São Paulo, principalmente aqui na faixa da costa, com as chuvas mais localizadas na região centro-sul, porque a frente não consegue avançar muito. Mas lá para a metade ali do mês, lá para o dia 13, dia 14, aparentemente essa alta pressão ela perde um pouco de intensidade e as chuvas elas já conseguem avançar e chegar no norte de Minas Gerais. Então esse é o sinal que os modelos nos mostram hoje e vamos acompanhar para ver o que realmente vai acontecer. Se esse sinal permanecer ao longo de 2 ou 3 dias, então as chances dele acontecer já se elevam bastante. Claro que a intensidade da chuva ela pode ser menor. Por quê? Quando a gente observa os últimos dias de previsão com os últimos dias de chuva verificada, nós notamos claramente que a gente teve uma chuva menor do que estava sendo previsto pelos modelos, ou seja, o modelo está superestimando essa chuva. Isso não é de forma geral, né? De forma geral a gente tem isso, mas claro, em alguns pontos ele pode estar realmente subestimando. Teve uma chuva muito maior do que estava sendo previsto, mas de forma geral, assim, na maior parte do país as chuvas elas estão sempre ficando abaixo do que a previsão está mostrando. Mas o interessante realmente é notar que aparentemente esse sistema de alta pressão ele não vai ficar, por exemplo, 15 dias, né? Por enquanto que essa previsão mostra que ele deve atuar no início de março, depois, que seria mais ou menos semana que vem, depois ele enfraquece e lá já para o início, né, da segunda quinzena do mês de março, as chuvas conseguem avançar e chegar a atuar, por exemplo, no norte de Minas e provavelmente ali também na região centro-oeste ali da Bahia. Mas vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Alguns pulsos aqui a gente vê que se desprendem tanto da Z-City como aqui das perturbações ondulatórias dos alísios sudestes, eles conseguem aqui adentrar, por exemplo, e ajudar aqui na formação de chuva na costa leste do nordeste. Também um pouco aqui na costa norte, mas também nada tão significativo a ponto de mudar muito o panorama de seco que está ocorrendo na região. A maior parte da região norte do país continua ainda apresentando chuvas, e o que eu destaco bastante é essa chuva aqui na região do Xingu e na região do Tocantins acontecendo, como são bacias muito grandes, então essa chuva ela demora muito, né, de ser transformada em água até chegar nesses aproveitamentos.
Então a inércia é muito grande e da mesma forma que ele está demorando para subir aos poucos, ele vai demorar para cair. Então ele vai continuar subindo ainda ao longo aí, acredito, a primeira quinzena do mês de março. E se parar de chover agora, por lá na região, que eu acho difícil, né? Porque essa época do ano realmente é a época que começa o período chuvoso mais bem definido lá. Se parasse de chover agora, por exemplo, você só teria uma resposta de início de queda lá para o começo de abril, porque vai demorar aí 15, 20 dias mais ou menos para você ter começar essa resposta de queda, até porque as vazões ainda devem subir gradativamente, depois se estabilizar para depois cair. Então essas bacias ficar bem atento, porque ainda vai continuar tendo muita água chegando lá. Região centro-sul, a gente deve ter uma chuva agora no começo de março, mas depois o tempo seco volta a ficar bem configurado sobre a região lá, acredito eu, né, na segunda quinzena do mês de março. Com relação a temperaturas, nós não temos temperaturas nem tão altas nem tão baixas, temperaturas realmente ficando dentro da normal climatológica. Claro, em alguns momentos passam à frente, vem um pouco mais de frio na região sul, na região sudeste, depois fica um pouco mais quente depois da passagem da frente, e assim vai, né, acontecendo essa dinâmica natural, mas as temperaturas realmente devem ficar próximo à normal climatológica para essa época do ano. Observando agora na questão de armazenamento de água no solo para os próximos 3 dias, né? Região centro-sul ainda perdendo bastante água no solo. Isso deve continuar até que no início de março, lá para o dia 12, dia 13, a gente tenha o retorno das chuvas na região. E aqui a região mais do sudeste, né? Minas Gerais, norte de São Paulo, apresentando aqui uma melhoria gradativa bom dessa armazenamento de água no solo para os próximos 3 dias. Região aqui nordeste, a maior parte mantendo, né, o estado que está hoje praticamente. Aqui no Maranhão Piauí tem uma recuperação, também aqui na região do Matopiba, mas aqui entre o norte e a norte do nordeste e a costa leste, apresentando aqui uma manutenção do estado atual de armazenamento de água no solo. Como também, né, nas outras regiões do país, que a gente está vendo que nos últimos dias não tem tanta modificação, principalmente aqui nas bacias do rio Xingu, no leste do Pará, também aqui na bacia do Tocantins e Araguaia, essa manutenção, o que é bom, que vai manter as vazões levadas lá, né, recuperando bem Tucuruí, como também aí Belo Monte, ajudando bastante na geração de energia e aliviando um pouco aí a carga, né, ajudando aí a bater bastante aí da carga nos próximos dias. Então isso deve acontecer, né? Como eu já tinha falado no passado, né, em alguns vídeos anteriores, ficar de olho no Xingu e no Tocantins, porque eles vão apresentar uma melhora muito significativa de vazão ao longo dos próximos dias, e é o que realmente está acontecendo. Então eles estão agora ajudando bastante, né, aí nessa composição dos preços no país, né, nos 4 submercados. Então, o que a gente vê claramente, a região do quadrilátero dos reservatórios e as bacias do Xingu e Tocantins apresentando chuva significativa nos próximos dias, como também apresentaram nos dias anteriores. E a gente vê uma melhora gradativa disso. E com isso você está melhorando o armazenamento do sudeste, melhorando o armazenamento do norte ajudando também um pouco o nordeste, melhorando o armazenamento do nordeste e segurando aí. Apesar de estar bem seco na região centro-sul do país e no submercado sul, a gente vê que não está tendo uma queda tão significativa dos armazenamentos lá. Região sul apresentando diminuição da vazão, ainda vai apresentar, principalmente aqui na incremental Itaipu, Bacia Paranapanema, como também na bacia de Iguaçu e do Uruguai. Né? Iguaçu e Uruguai possui os principais reservatórios da região sul. Isso devido principalmente aqui ao tempo seco sobre a região. Destaque ainda fica um pouco para a bacia do Rio Madeira, né, que está apresentando chuvas expressivas ali no centro-norte da Bolívia. E com isso você ainda continua tendo aumento gradativo fraco das vazões sobre a região. Então, 3 bacias que ainda estão apresentando um aumento bom. Madeira, a bacia do Xingu e do Tocantins. Então, começou realmente o período chuvoso nessas regiões e realmente ele vai começar aí a manter um pouco mais de tempo. Eu acredito que até o final de março ainda devemos ter chuvas boas sobre essas 3 bacias, ok? Então, observando bem aqui a questão do posicionamento das chuvas, na região, a maior parte da região norte aqui
Os três modelos mostram, não, esse aumento, aí essa manutenção de chuvas, como a gente já havia observado. O destaque é maior parte do Nordeste e aqui boa parte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro deve ter uma chuva, mas nada tão significativa, mas a maior parte do tempo deve ficar seco por os próximos 10 dias. A gente vê aqui essa chuva retornando para a região centro-sul do país, né, boa parte dela. Os três modelos mostram essa configuração e aparentemente existe uma quebra aqui, né, da zona de convergência do Atlântico Sul que a gente via ontem. A gente vê claramente aqui essa quebra e com isso aí uma diminuição na expectativa de chuvas, por exemplo, na região do quadrilátero dos reservatórios. Só tem uma manutenção aqui boa de chuvas ainda na bacia do Paranaíba, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.